Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebemos o vereador Jaques de Toledo, que recentemente assumiu uma vaga na Câmara de Vereadores de Chapecó, que irá nos contar então sobre o trabalho desenvolvido e as ações feitas no mandato até então. Professor Jaques, que além de vereador, também é professor da área das ciências sociais e mestre em educação. Então, fica ligado, acompanhe as nossas redes sociais e veja esse vídeo até o final. Professor Jaques, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Obrigado, Gabriel. Obrigado a toda a equipe do Diário do Iguaçu. É importante a gente ter esse espaço de comunicação sempre aberto, né, para que a gente possa, mesmo que seja numa passagem curta pela Câmara de Vereadores, a gente possa estar aqui para apresentar também para a comunidade chapecoense um pouco do trabalho que é desenvolvido pelos suplentes que assumem, né? Embora que seja pouco tempo, mas a gente tem muitas ideias, muitas demandas que estão sendo construídas e estão sendo pautadas agora na Câmara de Vereadores de Chapecó. Vereador Jaques, para nós iniciarmos então esta entrevista, você assumiu recentemente uma cadeira na Câmara de Vereadores, no último dia 10, devido à licença da vereadora Deise Schilk. Pode nos contar então quais foram as principais ações, proposições e discussões também realizadas nesse tempo relativamente curto, mas que já é possível desenvolver aí um trabalho? Então, nós assumimos no dia 10 de julho, mas a gente já iniciou um processo de discussão sobre esse mandato de 45 dias, há mais de 45 dias. Lá no final de maio a gente já iniciou na cidade um processo de construções coletivas, porque isso foi uma demanda da campanha eleitoral de 2020, inclusive foi a nossa principal proposta, né, na campanha eleitoral, que nós criamos na campanha um projeto chamado Cidadão Vereador, que é envolver as pessoas nas discussões políticas da cidade e nas decisões políticas da cidade. Então a gente criou momentos presenciais, momentos virtuais, a partir dos temas, né, que a gente tinha proposto na campanha eleitoral, que é a educação, que são os direitos humanos e sociais e são as comunidades, para que a gente pudesse fomentar esse debate, essa discussão e levantar ideias a partir dessas relações, dessas construções, para que a gente viesse para a Câmara apresentar as demandas que realmente a população está necessitando. Então, tudo que eu estou apresentando na Câmara, em algum momento nesse processo de pré-posse, a gente conseguiu dialogar com algum grupo, com algum segmento, para que a gente não viesse também de uma forma individualista, que infelizmente é o nosso sistema eleitoral, e que eu fosse apresentar somente as minhas ideias. As minhas ideias, elas fazem parte de um processo coletivo de construção participativa, onde várias mãos ajudam a construir esse mandato de 45 dias. Então, como eu falei, o nosso foco tem sido a educação, tem sido os direitos humanos e sociais e tem sido o debate sobre as comunidades. No debate das comunidades, muitas coisas aparecem. A própria questão da infraestrutura, né, das nossas comunidades, a questão da logística, a mobilidade urbana, a mobilidade humana, a questão da gente pensar um projeto de transporte coletivo que esteja voltado para a maioria da população. Dentro também dos direitos, a gente discute a questão da saúde, né? Agora, recentemente, a gente se manifestou contrário ao processo de terceirização que tem passado o nosso serviço de saúde em Chapecó, mas principalmente pensando no usuário do serviço público de saúde, que é um usuário que diariamente tem sofrido com a falta de vagas, com a falta de consultas, com a falta de medicamentos, com a falta de agilidade no encaminhamento dos exames, né? A questão da educação, a gente tem discutido a questão do processo dos concursos em Chapecó. A gente tem hoje mais de 32% de trabalhadores ainda CTs na educação e a gente precisa da efetivação dos concursos que recentemente foram feitos aqui na cidade de Chapecó, mas que infelizmente não foram chamados. Discutimos a questão do SEDUP, que foi um problema recentemente pautado inclusive pela imprensa e que estamos propondo inclusive ao Poder Público Estadual
a organização e a elaboração de um projeto que de fato dê conta de atender os estudantes do nosso ensino técnico hoje no estado de Santa Catarina. Então, é algumas demandas que a gente vem pautando e dialogando, né, diariamente com a população, porque muita coisa aparece. São só 45 dias que a gente fica nesse período, mas para a gente que está com muita vontade de trabalhar, as demandas aparecem. Então a população nos procura e a gente vai encaminhando sempre que possível a partir da demanda da nossa população. Certo. Professor Jaques, como vereador, né, do seu mandato, 45 dias, também historicamente na própria educação, nos movimentos sociais, tu tens uma participação bastante ativa, né? Apesar de relativamente novo, como que você iniciou na política e quais foram as suas principais bandeiras aí de reivindicações ao longo da sua carreira e também na vida pública? Então, eu comecei a minha militância social com 17 anos. Né? Eu comecei em 1997, 17 para 18 anos, né? Comecei na juventude, né? Eu comecei, diferente de muita gente que começa no movimento social, eu comecei direto no partido político. Comecei com 18 anos lá em 1997 no PT, na organização da juventude, e em seguida eu entrei no movimento secundarista. Então eu tenho uma participação aqui, eu fui estudante do Pedro Maciel, fui do movimento estudantil do Pedro Maciel, presidente do Grêmio Estudantil lá na década de 90, dois anos consecutivos. Depois fui presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, participei da Pastoral da Juventude. Depois eu tive uma forte participação no movimento comunitário. Eu fui morador muitos anos do Quedas do Palmital, hoje moro lá no Desbravador, mas a minha vida comunitária eu tive uma militância também lá no Quedas. E em 2014 eu entrei para a educação. Já era um anseio que eu tinha há muito tempo em função de ter militado no movimento estudantil e ter sido um dos poucos alunos que fez greve com os professores lá na greve de 2000, de mais de 45 dias, juntamente com os professores, eu como aluno, né? Claro que teve aquela coisa de faltar aulas, mas eu entendia que ali era um momento que os estudantes precisavam se envolver. E eu acho que isso me deu uma forte motivação para que eu me tornasse professor. Depois eu concluí Ciências Sociais na Federal. A minha primeira formação ainda é Publicidade e Propaganda, né? Fiz na Seller Faculdades. Depois fiz Ciências Sociais, fiz o mestrado em Educação na UFFS e ainda fiz uma Pedagogia, que é uma complementação que eu ainda tinha vontade de ainda me aprimorar em algumas questões da educação, então eu busquei ainda fazer um curso de pedagogia para complementar essa minha formação. E ainda pretendo fazer o doutorado logo. Perfeito. Vereador Jaques, falando em eleições agora, estamos há pouco mais de um ano aí para o pleito municipal. Como que o Partido dos Trabalhadores está se organizando então para as eleições de 2024? Haverá candidatos para a prefeitura também? Então, nós estamos num processo interno de discussão ainda do partido, de planejamento. Nós pretendemos construir uma força de centro-esquerda para apresentar um projeto alternativo para a cidade de Chapecó. O PT passa por movimentos de planejamento, de reorganização e de organização para as eleições. Hoje nós temos uma chapa mais ou menos já com 25 candidatos a vereadores e vamos ter candidato a prefeito. Vamos ter candidato a prefeito construindo uma frente de esquerda para que a gente possa apresentar um debate alternativo para a sociedade. Eu particularmente defendo que a sociedade chapecoense precisa se envolver nos processos das decisões que hoje estão muito centralizados apenas no prefeito municipal. Então nós queremos construir um projeto de cidade ouvindo a população, ouvindo os anseios da comunidade chapecoense, para que a gente possa ter de fato propostas que convençam o nosso eleitorado chapecoense a fazer uma mudança. Já vão para 20 anos desse mesmo grupo gestor e a gente precisa retomar algumas pautas, algumas políticas que no nosso entendimento esse grupo que está
politicamente administrando Chapecó, não tem dado conta de fazer, principalmente no quesito de participação social envolvendo a população nas decisões da cidade. Nesse processo de organização, é possível adiantar alguns nomes que surgem? Então, esse é um debate que ainda a gente tem na interna, né? A gente não tem divulgado, não temos nenhum nome definido. Nós temos duas grandes lideranças em Chapecó do PT, que é o deputado federal Pedro Kizai e a deputada Luciane Carminati, mas nós temos outras lideranças e outras possíveis ainda que podem vir para o PT e que podem estar se colocando à disposição de a gente construir uma chapa forte com todos os partidos que hoje são oposição à gestão municipal e também tentando ampliar, justamente porque a gente tem hoje o governo Lula aí que vai ser o nosso grande cabo eleitoral em função das transformações que vem ocorrendo no Brasil, mas também de a gente poder se aproximar de outros partidos que também compõem hoje a base do governo federal. Professor Jacques, para nós finalizarmos então esta entrevista, a nível de Brasil e Santa Catarina, pouco mais de 100 dias, tanto do governo Jorginho Melo quanto do presidente Lula, como tu avalia então essas duas gestões até o momento e qual que é a tua expectativa para o futuro, tanto em âmbito estadual quanto a nível de Brasil? Então, eu vou começar pelo governo estadual. Por quê? Porque eu sou professor da rede estadual de ensino. Temos enfrentado muita dificuldade de diálogos, de avanços em relação a negociações, principalmente da categoria do serviço público hoje. Né? Nós tivemos uma maldade aí no último governo Moisés, que foi o confisco dos 14% dos aposentados em Santa Catarina e que nós estamos, enquanto movimento social, reivindicando a revogação desse confisco através de um projeto de lei de iniciativa popular, mas é um governo que também não ouve a população, é um governo que construiu uma maioria de base na Assembleia Legislativa, na minha concepção tem invertido algumas prioridades, né? Não discutido outras prioridades com a população, e que a gente precisa aguardar ainda, porque também é um governo que está só há 6 meses, mas já poderia ter dado uma orientação de como é que ele se comportaria, principalmente no diálogo com o servidor público, que hoje ele não tem. E sobre o governo federal, a gente vê ao contrário, um governo que criou aí diversos espaços de diálogo com a população, né? Nós tivemos aí o processo em que o governo ouviu a população sobre as ações, as necessidades, enfim, dos municípios e da população como um todo, para que o governo pudesse, a partir dessa escuta, elaborar políticas públicas que, de fato, transformem a vida das pessoas. Nós passamos 4 anos de um governo que negou a política social, que negou os direitos sociais, e agora a gente vê novamente um governo se colocando à disposição da população, invertendo prioridades, colocando o pobre no orçamento. Tanto é que a inflação dos alimentos nesses últimos 6 meses foi a menor dos últimos 6 anos. Então isso quer dizer que o pobre, a pessoa que realmente precisa no Brasil, voltou a ter prioridade no governo. Como diz o nosso presidente Lula, colocando o pobre no orçamento do Estado que a gente faz a nossa economia girar. Então hoje a gente vai para o mercado e consegue ver uma redução dos preços do alimento e fazendo com que a nossa população, que antes não tinha condição de se alimentar direito, poder comprar minimamente aquilo que ele pode comer de manhã, de meio-dia e à noite. E além das outras políticas, né? Estamos ainda no embate com o presidente do Banco Central, né, que não reduz os juros, e o governo já diminuiu a inflação, está segurando a inflação, mas o Banco Central parece que está numa queda de braço, achando que pode se manter com essa postura de juros altos ainda e que nós vamos ter modificações logo com o governo federal. Além da volta da política, nós tivemos aí recentemente o ministro Paulo Teixeira, o Edgar Preto, que é o presidente da Conab, o Décio Lima, presidente do Sebrae, trazendo para a região sul, anunciando mais de 77 bilhões para a nossa agricultura familiar, que colocou novamente o pequeno produtor no orçamento da agricultura do país,
né? Um grande ato, mais de 60% desse plano vai ser para a região sul, né? E as modificações que vai ocorrer agora na educação, principalmente, né? Depois da escuta sobre o novo ensino médio, acreditamos muito que vai ter, se não revogação do novo ensino médio, mudanças drásticas na educação, para que a nossa educação, de fato, tenha mais investimento, mais valorização profissional e mais produção de conhecimento nas escolas públicas brasileiras. Vereador Jaques, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista. Em nome do Diário do Iguaçu, desejo sucesso aí nas ações desenvolvidas na Câmara de Vereadores, e o jornal sempre está de portas abertas para conversarmos. Eu agradeço a oportunidade e me coloco inteiramente à disposição dos veículos, da comunidade, porque a minha passagem é só 45 dias, mas a minha atuação na cidade enquanto defensor de políticas públicas que contemplem a população será cotidiana. Se eu não estiver na Câmara, eu estarei em outros espaços, como a escola, como o sindicato, como o movimento social, como a comunidade, para que a gente possa, de fato, estar atuando junto com a população e buscando fazer com que o poder público efetive as suas proposições relacionadas à melhoria da nossa cidade. Mais uma vez, então, muito obrigado, professor. Esse foi, então, o Jaques de Toledo, vereador da Câmara Municipal de Chapecó, que falou sobre os trabalhos desenvolvidos no seu mandato, além de outros assuntos. Em breve voltaremos com mais convidados especiais, e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!